Olá, alunos do Almacasi, sejam muito bem-vindas para você que está aí assistindo no gravado essa aula. Foi gravado para você, né, que pôde participar, que não pôde participar aí da aula ao vivo. Estou online aqui com a galera do primeiro ano. Eu sou o professor Edmilson Chaves e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. É isso mesmo, nós já vimos alguns temas anteriores, nas aulas anteriores, que foram preparação para esta aula de hoje e cada tema ele vem se conectando com o seguinte. Então é importante que você pegue aí as aulas, se você perdeu por acaso, tem gravações de aulas anteriores, não de todas, né? Mas nós iremos dar continuidade aqui ao nosso processo, tá bom? Então eu vou projetar aqui uma folha em branco para vocês estarem observando. Eu vou sumir aqui um pouquinho, mas você vai continuar aí acompanhando. Então, o que a gente vai estudar agora é um assunto muito importante na matemática. Vou chamar aqui, ó, de relação e função. Relação e função, tá? Eu vou estar fazendo uma abordagem mais informal aqui com vocês, de maneira que vocês consigam compreender, para não ter assim muita dificuldade. Então, vamos lá. Nós estudamos até agora algumas coisas, algumas definições importantes, como, por exemplo, plano cartesiano, tá? Eu vou fazer uma representação aqui bem simples, tá? Que é, você coloca um par de retas, um na horizontal e esse aqui agora na vertical, de modo que aqui vão estar representados. Estou fazendo uma breve aqui revisão para quem até perdeu, né? Ou para reforçar um pouquinho aí o que vocês já estudaram. Aqui vai ser o eixo das abscissas, que eu represento pela letra X, o eixo das ordenadas, que eu represento pela letra Y. Toda essa reta aqui é chamada de reta das abscissas, ou eixo das abscissas. Toda essa reta, a reta das ordenadas, ou eixo das ordenadas, em que eu monto aqui algo que eu chamo de par ordenado. Eu desenho um ponto, eu vou dar uma letra qualquer maiúscula do alfabeto para esse ponto, por exemplo, e esse ponto ele vai estar relacionado a um número aqui, ó, descendo na vertical nas abscissas, tá? Eu vou fazer tracejado só para você perceber aqui, ó, tá? Um X qualquer aqui, vou chamar de X1, que é um elemento do eixo X, e aqui esse mesmo ponto, ele está relacionado aqui no eixo das ordenadas, tá? Vou fazer tracejado e vou chamar aqui de Y1, de modo que eu tenho o meu par ordenado aqui, que representa a letra A, ele é formado pelos elementos aqui, ó, que é um número, né? X1, Y1. Esse x1 é a representação de um número, tá bom? Y1 é a representação de outro número, tá? Pode ser um número qualquer, do lado de cá positivo, do lado de cá positivo. Então, nós temos aqui a origem do sistema, né, cartesiano, e nós temos os quadrantes, né? Aqui é o primeiro quadrante, vou botar aqui de outra cor, aqui, vou botar número 1 aqui, vou botar assim, ó. Vou botar aqui primeiro quadrante, do lado de cá é segundo quadrante, essa região aqui é o terceiro quadrante, e essa região aqui é o quarto quadrante. Beleza. De modo também aqui que nós aprendemos o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui, ó, pares, vou botar assim, par ordenado, geralmente é representado aqui entre parênteses x, vírgula, y, em que x é um número, y é um número. Se x ou y for um número que já tem vírgula, por exemplo, 1,5, então você, ao invés da vírgula, coloca um ponto aqui, certo? E nós vimos aqui as coordenadas geográficas, tá? Nós estudamos as coordenadas geográficas, que nada mais são do que pares ordenados, tá? Em que nós teremos aí a latitude e a longitude, tá bom? A latitude e a longitude representando pelos pares ordenados e mais alguns termos que nós estudamos das coordenadas geográficas também, que foram os meridianos, né? Meridiano de Greenwich, a linha do Equador e tudo mais. Dá uma olhada na trilha lá. Se eu fosse, não dá para fazer um desenho aqui não, mas estão relacionados com esses pares ordenados. Hoje nós vamos usar os conhecimentos anteriores para estudar isso aqui, aquilo lá que eu falei. Vamos começar com relação.
Bem, relação, o nome já está dizendo, tá? Como é que eu posso falar? Para você entender de maneira bem simples, essa palavra mesmo, ela é bem utilizada mesmo, relação. É a relação que existe, é uma a conexão que existe entre duas grandezas, tá? Vou botar assim, nessas palavras, é uma conexão, eu estou usando esse termo só para você entender, que existe entre, vou botar aqui, entre duas grandezas, vou botar assim, ó, variáveis. Grandezas variáveis. Ok. Como assim, professor, a conexão entre duas grandezas variáveis? Bem, eu vou definir primeiro aqui o seguinte. Vamos entender que nessa conexão que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Na sequência, eu tenho as letras, né? Os termos x, que é a minha abscissa, e eu tenho também o y, que é a minha ordenada. Esse x, ele vai ser um determinante. Presta atenção. Determinante. A gente vai falar sobre isso mais depois, tá? Um determinante e o y é uma consequência do determinante. Então, relação, em outras palavras, é um conjunto que conecta, na verdade, um, uma espécie de conjuntos, tá? São conjuntos que conectam aí elementos. Conjuntos que conectam os elementos. Vou explicar para vocês aqui mais detalhadamente assim, ó. Vamos lá. Se nós temos, por exemplo, um time de futebol. Um time de futebol. Pense aí num time de futebol que a gente estudou aí na trilha 1, tá bom? Futebol. A gente viu o campo de futebol e tudo mais. Foi na trilha 2, na 1 ou na 2. Nesse time de futebol, para o time entrar em campo, existem algumas posições, né? Existem algumas. Como é que eu posso dizer? Existem algumas habilidades dos jogadores em que, a depender das suas habilidades, eles jogam em uma posição diferente. Eu vou fazer um campo aqui, mais ou menos, só para você entender como é que funciona, para quem não entende nada de futebol aí, tá? Vamos ver se eu consigo explicar para você. Aqui eu tenho a grande área, né? Aqui eu tenho... Vou fazer só a área aqui, fazer aqui a área. Tem a pequena área também, vou fazer, digamos que aqui é o gol, tá? Então, aqui eu tenho a grande área, tem a pequena área, aqui eu tenho o gol. Beleza. E aqui o seguinte, tem uma pequena área também. Não vou desenhar a pequena área não, é só para ilustrar. Bem, se o jogador ele é bom de defesa, né, bom de marcar os outros jogadores, de tomar a bola e tudo mais, então ele joga aqui, digamos que aqui é um time A e time B do lado de cá, tá? Então, vou botar assim, ó, time A, botar assim, a representar com a letra A e a letra B. Então, o time A, ele joga com 10 jogadores aqui e um goleiro. Então, aqui, ó, goleiro é quem? É aquele cara, né? Ou seja, homem ou mulher, não importa. É aquela pessoa que sabe defender, né? Sabe defender, é muito bom com as mãos. Então, cada time tem um goleiro. Então, beleza, goleiro. Vou botar aqui, ó. Goleiro é uma função do jogador, digamos assim, tá bom? Eu tenho aqui também o seguinte, quem joga aqui perto do goleiro para defender, né, as posições, eu tenho aqui os zagueiros. Então, eu tenho aqui, ó, dois zagueiros, por exemplo. Então, eu vou botar zagueiro, que é o jogador de defesa, tá? Então, eu tenho dois lá. Deixa eu botar um time verde aqui. Deixa eu apagar isso aqui e botar um time verde, para não ficar igual, tá? Opa, aqui, isso, botar time A, time B. Então, aqui eu tenho o goleiro, digamos aqui que eu tenho dois defensores, tá bom? Os zagueiros. E eu vou ter também o seguinte, tem um cara aqui que ele é da defesa, mas ele joga na lateral. Ele vai ser responsável por marcar a galera que passar por aqui, ó, por esse espaço. Então, tem um do lado de lá e outro do lado de cá. Tanto para o time verde como para o time vermelho.
eu tenho ainda os caras que fazem ali a marcação nessa região do campo, né? Entre a grande área e a linha aqui do meio de campo. Estou olhando só para a defesa, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, tem três camaradas que sabem fazer a defesa para fechar aqui, ó, essa linha. E eu tenho ainda mais três camaradas aqui que são atacantes, tá? Eles vão receber ali, essa galera vai trabalhar, passa a bola para um desses aqui para fazer o gol, beleza? E eu tenho isso dos dois lados. Eu vou fazer uma configuração diferente aqui. Digamos que esse time agora, ele tem aqui quatro, né? Quatro pessoas que vão ajudar aí a defender e tenha dois atacantes. Beleza. Então, esse aqui tem três atacantes, não importa a configuração. Então, nós temos o seguinte, eu tenho goleiro, zagueiro, eu vou botar meias, meia não é aquela meia de botar no pé não, tá bom? São os meio-campos aqui, a galera que trabalha aqui no meio do campo, e eu tenho atacantes, posso botar assim, ó, atacantes, ou tem centroavante também, centroavante é o que fica mais no centro aqui, e ele é o cara em que todo mundo joga bola para ele, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Eu tenho esses dois times representados, ó, o conjunto de jogadores do time A e o conjunto de jogadores do time B, tá? Aliás, faltaram aqui os laterais, né? Vou botar aqui, ó, os laterais. Os laterais. Então, são 5 posições eu tenho basicamente. Então, o que é que eu vou fazer? Matematicamente falando, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Eu vou fazer uma linha. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver como aqui. Deixa eu ver se dá certo, ó. Ó a mágica. Ah, negão, ó. Fazer um círculo aqui, ó. Ó a mágica, ó. Ah, brincadeira. Então, olha só. Eu vou chamar esse aqui do time A, e vou chamar o de cá, time B, tá? Apesar de ser verde, eu vou botar azul aqui, não importa, tá? Só botei lá no campo para identificar. Então, aqui eu tenho o seguinte, goleiro, vou indicar com a letra G, G de goleiro, vou botar minúsculo, tá bom? G de goleiro, Z de zagueiro, L de laterais, M de meias, né, os meio-campo ali, e A de atacantes. Então, eu tenho aqui um conjunto formado pelas habilidades de jogadores. Um conjunto formado pelas habilidades de jogadores, conjunto A. E aqui eu vou ter o conjunto de jogadores que tem essas habilidades. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, eu vou botar João. Eu vou botar João. Digamos que João é um jogador. Eu vou colocar aqui José. Eu vou botar aqui Alexandre, ó, Alexandre. Eu vou botar aqui Leonardo, vou botar Léo só, tá bom? Para ficar menor, que vou botar Alex. E eu vou colocar aqui, vou botar, deixa eu ver aqui, vou botar Brenda para jogar aqui também. Olha só, Brenda, para não dizer que só tem homem nesse time. Bora lá, vai misturar aqui, vai bater um baba, tá bom? Então, o que é que eu vou ter, gente? Olha só. Eu vou fazer uma relação entre esse conjunto e esse conjunto de cá. Da seguinte forma. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui para vocês? Por exemplo, eu vou ligar aqui Vou ligar umas retas. Por exemplo, quem é goleiro nesse time? Eu vou procurar. Rapaz, o goleiro Alexandre pega muita bola. Ó, esse amor, negão, ó. Alexandre pega muita bola. Zagueiro é João. João gosta muito de defender ali, né? A galera, tá? De tomar as bolas lá e tudo mais. Lateral, Léo gosta muito de ficar ali na lateral. Meia, quem é meia aqui é José. José gosta ali do meio de campo, de roubar a bola da galera e de atacar também. E Brenda, ela é atacante, ela é mulher do gol, ela faz muito gol. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Para eu representar isso, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples, ó. Eu vou colocar um pontinho para representar aqui, ó, para sair essa seta, ó, onde sai cada seta. Vocês vão ver esses pontos aqui nos conjuntos. Isso aqui, daqui a pouco eu dou um nome para isso, tá? Vou colocar esses pontinhos. Esses pontinhos, eles não têm muita importância, mas a gente usa ele bastante. Quando você vê esses pontinhos, é para ele ligar a seta, essas retas aqui, de um conjunto para outro. E aqui eu ainda vou fazer algo muito interessante, que é o seguinte, ó.
Goleiro, Alexandre. Então, eu vou botar uma seta. Opa, espera aí um pouquinho. Essa linha, cada linha dessa, eu vou transformar em uma seta. A seta saiu daqui para cá. Porque eu estou indicando com a seta quem é o goleiro, quem é o zagueiro, quem é o lateral, quem é o meio-campo. Beleza, então eu tenho essa possibilidade aqui. E aqui eu tenho o seguinte, essas coisas de vermelho aqui, eu agora botei uma seta, então a gente vai chamar de flecha, tá? Então preste atenção. A flecha, vou botar alguns termos aqui. Primeiro, esse círculo aqui que eu fiz, ó, esse círculo azul, botei no silencioso, mas não foi não. Esse círculo azul eu chamo de diagrama. Diagrama de Venn. Tá? Eu ia até trazer essa curiosidade aqui, mas não trouxe. Diagrama de Venn. Então, diagrama, eu tenho dois diagramas de Venn. E eu tenho aqui algumas flechas que ligam aí a habilidade que uma pessoa deve ter com a pessoa que tem a habilidade. Então, Alexandre tem a habilidade de ser goleiro, de estar defendendo ali na defesa do gol, tá? E assim por diante. Então, eu tenho aqui os diagramas de Venn, eles são representados aqui por conjuntos. O que são conjuntos? Conjuntos é um agrupamento de elementos, tá? Esses G, Z, L, M, A são elementos do conjunto A. Então, eu vou botar assim, ó. Deixa eu abrir outra folha. A, Z, vou botar vírgula, Z, vou botar G. G de goleiro, com a letra que representa o goleiro. C de zagueiro. L de lateral. M de meia, que é o meio-campo, e A de atacante, são os elementos do conjunto. Então, vou botar aqui, ó. São os elementos do conjunto. Vou botar abreviado do conjunto. Vou botar assim. Do conjunto A. Ok? A galera aqui, vou botar Alexandre, Leonardo, não precisa botar na ordem não, tá bom? Leonardo, Brenda, José e João são vou botar aqui, ó, são os elementos do conjunto B. O conjunto A, ele é chamado de conjunto de partida. Vou botar assim, ó. Conjunto de partida das flechas. Mas eu vou trocar isso aqui, conjunto de partida, por um termo matemático, tá? Eu vou chamar de conjunto, olha o nome, domínio. Conjunto domínio, tá? O conjunto B é chamado de conjunto de chegada das flechas, tá? A gente fez uma flecha lá, lembra? Então, aqui, ó, o conjunto de chegada. É onde as flechas estão partindo daqui. Por isso que eu digo que aqui é o conjunto de partida. As flechas estão chegando aqui. Então, aqui é o conjunto de chegada. Então, eu digo conjunto de chegada das flechas, só que eu vou trocar esse nome conjunto de chegada por o nome, ó, conjunto contradomínio. Então, contradomínio é o conjunto de chegada. Domínio é o conjunto de partida. E eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Deixa eu botar aqui um marcador para ficar bem organizado. E agora eu tenho o seguinte, veja só. Veja só. A relação, ou seja, a conexão entre os conjuntos A e B, feito por essas flechas, eu chamo de relação. A relação entre o conjunto A
entre o conjunto A e o conjunto B, a relação entre o conjunto A e o conjunto B é indicada assim. Vou falar assim para vocês, ó, é indicada assim. Assim como, professor, é indicada assim, ó. Eu vou olhar para essa relação aqui e vou dar uma letra qualquer para ela, uma letra minúscula, tá? Então, eu vou chamar aqui de F, letra F, tá? Letra F, eu vou botar aqui no meio. A letra F, poderia botar em qualquer lugar, mas geralmente a gente bota entre os dois conjuntos, tá? Essa letra F, eu vou usar ela aqui, ó. F, dois pontos, eu coloco o conjunto A, coloco uma seta, que é uma flecha só, e coloco o conjunto B. Isso aqui vocês vão usar muito. A relação F, estou chamando de relação F, essa relação, ela faz o quê? Ela relaciona, ela conecta o conjunto A com o conjunto B através de umas flechas, tá? E aqui ainda a gente tem mais algumas coisas para analisar de definições, só que eu quero dizer o seguinte para vocês, olha só. O que é que essa relação F faz? Ela conecta cada jogador com a sua habilidade. Ou, na verdade, cada habilidade com o jogador que a possui, certo? Então, essa relação aqui, ela pode ser representada da seguinte forma. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar para vocês entenderem aqui o seguinte. Essa relação, que eu estou chamando aqui de F, ela pode ser, bota assim, a relação F, para ficar melhor para vocês, se vocês estiverem anotando aí, a relação F, ó, já dei um nome para a relação F, pode ser representada, por pares ordenados. É isso mesmo. A gente aprendeu pares ordenados. Então, a relação F ela pode ser representada por pares ordenados assim. Vou explicar para você aqui agora. Ó. Vamos lá. G está relacionado com A, que é Alexandre. Então, vou botar, ó, presta atenção. Se A é o conjunto de partida, eu vou colocar como o primeiro elemento do conjunto. Então, vou botar assim, ó, G, vírgula, Alexandre. Pronto. Vou fechar parênteses. Isso aqui é um par ordenado, certo? Eu vou procurar o outro par ordenado, quem seria? Par ordenado, ó, Z, João. Então, eu vou dizer assim, ó, Z, vírgula, João. O outro par ordenado, L, Léo. Ó, L, Léo, não sabia, nem sabia que o L é relacionado com Léo, né? L, Léo. Eu vou colocar ainda mais outro, M, José e A de Brenda. Então, eu vou botar aqui, ó, M, José, M, José e a Brenda. Ficou muito... Eu vou apagar aqui um pouquinho para ficar mais pertinho, tá? Z é quem mesmo? Não vi, mas Z é João. Então, Z, João. Não precisa ser nessa ordem. Vou até mudar, ó. Eu vou botar a Brenda. Não importa a posição. Eu tenho L, Léo. E eu tenho M de José. M de José não. M é José que está nessa posição, tá? E aí, como isso aqui vai ser um conjunto, eu vou representar assim, gente, ó. Eu vou colocar uma chave aqui e outra chave aqui para abrir e para fechar essa relação. E eu vou dizer assim, ó, F, a relação F
ela é formada por, eu boto um igual, abro as chaves e boto todos os pares ordenados em que as flechas estão ligadas. Eu não posso botar uma flecha, não posso botar o par ordenado lá G, mandar com João, G João, não pode. O G tem que ser com Alexandre, porque ele é quem está mostrando lá na minha relação, lá em cima, que ele é o goleiro. Então, eu tenho essa situação, isso aqui eu chamo de relação, tá? Então, se eu chamo isso de relação, eu posso olhar aqui com outros olhos o seguinte: eu vou dizer que o domínio dessa relação, em outras palavras, o domínio, que eu vou chamar aqui do domínio com a letra D, D de domínio da relação F, vou botar até assim, ó. Vou botar D entre parênteses, vou botar assim, ó, DF, pronto. DF, DF, o domínio da relação F. Então, vou botar assim, ó. Vamos lá, para melhorar. Domínio da relação F. Eu vou indicar assim, ó. DF. Quem é o domínio da relação F? Então, vou botar um igual, abrir chaves e colocar todos os elementos do domínio. Quem são os elementos do domínio? Já disse aqui, ó. Domínio é o conjunto A. Conjunto de domínio. Então, aqui, ó, esse conjunto A é o conjunto de onde partem as flechas. Então, vai ser G, Z, L, M, A. Justamente esses aqui, ó. Esses são os elementos do conjunto A. Então, eu coloco aqui, ó, o domínio da relação G de goleiro, Z de zagueiro, M de meia, L de lateral, M e A. Pronto, aqui são os elementos do domínio. Eu peguei os elementos do domínio e formei um conjunto. Conjunto, esse conjunto é outra maneira de representar. Eu posso fazer daquele jeito ou desse jeito aqui, entre, ó, com um círculo, tá bom? A gente chama de diagrama de Venn, tá? Então, eu posso fazer o conjunto domínio desse jeito, é uma forma de representar, e a outra forma de representar é assim, ó, entre chaves, duas chaves, tá? E aqui eu tenho o imagem, imagem, imagem da relação, que eu já sei que é um conjunto, imagem da relação F. Eu vou colocar assim, ó, abreviado I maiúsculo IM F, tá? Esse F geralmente a gente bota até entre parênteses aqui para não ficar, para não bagunçar com a letra M, tá bom? Então, IM entre parênteses F, eu boto aqui igual a quem? Aí eu boto o nome de todo mundo. Vou botar aqui, ó, Alexandre, separa vírgula, João, Alexandre, João. Ou seja, ó, são os elementos que estão no segundo aqui do par, ó, no segundo, na segunda posição do par. É Brenda, Brenda. Eu vou botar aqui Léo e eu vou botar José. Pronto, aí eu fecho as chaves aqui e eu tenho um conjunto. Opa, imagem o quê, gente? Espera aí um pouquinho. Desculpa aqui, ó. Eu dei um nome diferente lá. Aqui, ó, esse nome aqui, contradomínio, tá? O conjunto contradomínio. Então, vamos lá de novo, para vocês não se perderem. Eu chamo de conjunto contradomínio. É isso, galera, ó. Contradomínio da relação F. É isso, tá bom? Conjunto contradomínio da relação F, esse que eu vou colocar aqui, que são os elementos aqui, ó, do segundo elemento do par. Eu já coloquei os primeiros, né? O primeiro aqui é G, o primeiro daqui é Z, o primeiro é A, o primeiro é L e o primeiro é M. Então, eu vou botar aqui Alexandre. Daqui a pouco eu falo de imagem, eu já estava querendo adiantar aqui, mas não. Ó, Alexandre, quem mais? João, João, Brenda, Brenda, Léo, botar sempre separado por vírgula, Léo e José. Então, conjunto contradomínio da função, tá certo? Então, são esses elementos aqui. E aí, eu tenho algumas outras coisas aqui para indicar para você. Olha só. Esse aqui é um exemplo de relação. A relação, que relação, professor? A relação entre as habilidades que uma pessoa pode ter do time de futebol e os jogadores que têm essas habilidades. Então, essa relação, eu chamo de relação F, e eu faço a ligação com umas flechas.
Ou eu faço assim, o conjunto A, né, que é o conjunto de partida das flechas, conjunto B, que é o conjunto de chegada das flechas, e eu tenho todas essas definições aqui para você não perder de vista, anotar aí no seu caderno ou revisar essa aula depois, que a gente vai usar muito isso, tá certo? Então, eu tenho esses termos. Então, olha só, eu vou dar alguns exemplos aqui, que a gente vai aprofundando à medida que vocês forem compreendendo. Então, vou dar uns exemplos aqui de uma relação que eu vou fazer aqui o seguinte. Eu não vou escrever, que vai demorar muito, mas eu vou fazer um diagrama de Venn. Vou fazer assim mesmo, tá? Sempre fazer assim. Vou fazer o círculo para ficar bonito, né? Vocês gostaram do círculo aí? Vou fazer um... Olha lá, não foi um círculo, tá vendo? Ó, a mágica... Aí, a mágica aconteceu aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma relação aqui e vou chamar o seguinte. Vou chamar aqui de conjunto B, vou usar conjunto C e conjunto D. E vou inventar algumas coisas aqui para ver se você consegue perceber o seguinte. Olha só. Quem é o conjunto C? Eu vou colocar alguns números aqui. Eu vou colocar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Vou colocar um pontinho aqui do lado, tá? Um pontinho do lado. E aqui eu vou colocar alguns outros números. Vou colocar os números aqui, por exemplo, o número 3, o número 3, número 6, o número 8, o número 9 e o número 12. Vou colocar esses números aqui. Vou botar um pontinho para eles, porque eu vou fazer umas flechas que parte do ponto do conjunto de partida e chega até no conjunto de chegada. Então, vamos lá. Se eu quero fazer umas flechas aqui, eu vou ligar o seguinte, olha só. Eu quero criar uma relação que eu vou chamar de relação G. Eu posso dar uma letra qualquer para minha relação, tá? Eu vou fazer uma relação que eu vou chamar de relação G, em que essa relação vai ligar, vai conectar esses dois conjuntos, o conjunto C e o conjunto D, da seguinte forma. Cada flecha que eu mandar desse conjunto de partida, essa flecha vai chegar em um número aqui. Qual número, professor? No número em que é o triplo dele. 3 vezes mais. Então, eu quero multiplicar por 3 vezes mais, tá? Por exemplo, se eu pegar o número 3, eu vou ligar esse número 3 com qual número? Aí eu vou fazer o 9. seguinte, ó, vou pegar esse 3, alguém participou aí, tá gravando, a galera tá com vontade de participar aí, né? Mas vamos lá, beleza. Acho que foi o Alexandre que falou aí. 3. Então, eu vou pegar o 3 e vou fazer 3 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou ligar o 3 ao 9 e vou colocar aqui uma flecha, tá? Vou colocar uma seta aqui na ponta. Opa, vou colocar aqui uma seta na ponta para virar uma flecha. Se eu for pegar o número 2, eu vou ligar o número 2 com o triplo dele, o triplo, ou seja, 3 vezes mais. Então, o triplo de 2 é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou ligar o 2 com 6. Então, aqui eu vou botar uma seta aqui na ponta, para ser os conjuntos de chegada da flecha, tá? Se eu for pegar o número 1, eu vou ligar o número 1 com outro número lá no outro conjunto, que é 3 vezes mais que 1. Então, 1 vezes 3, que é o triplo. Opa, 1 vezes 3 dá 3. Então, o 1 liga aqui com o número 3 e daqui a pouco eu boto a flecha. E o número 4 eu ligo com o número 3 vezes mais. 3 vezes 4 é 12. Então, vou ligar o 4 com 12. Preste atenção o que foi que aconteceu aí agora. Ó. Aconteceu o seguinte, algumas coisas bem interessantes. Vou botar uma flecha aqui e vou botar uma flecha aqui, tá? Eu vou para outra página e vou voltar aqui para você ver. Espera aí um pouquinho. 1, 2, 3. Pronto. Eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou querer três coisas aqui. Eu vou querer, ó, quem é a minha relação G. Eu vou querer quem é o domínio, já vou abreviar, o domínio da função ou da relação G, já estou adiantando as coisas. Eu vou querer o contradomínio. Contradomínio, galera, ó. Deixa eu ver se eu botei aqui.
Aqui, ó, faltou uma coisa que eu não coloquei. Contradomínio da relação F, vou apagar aqui, só para colocar uma abreviação para ele também, tá? Contradomínio, você anota aí, da relação F vai ser assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Faltou isso aqui, ó. Eu vou botar assim, ó. C de contradomínio, né? Contradomínio, não é C de contradomínio e D de domínio não, tá? Contradomínio, CD. Então, eu vou botar aqui um F, que é da relação F, e vou botar esse F entre parênteses, tá bom? Então, contradomínio eu abrevio desse jeito, CD. CDF, né? Aqui lá em cima. Aqui vai ser CDG, tá? Contradomínio da função G, que eu já dei um outro nome. Então, eu tenho o seguinte, vamos lá. Quem é a relação G? A relação G são os pares ordenados formados pelos números e pelas flechas. Então, o 1 está ligado com 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, abre parênteses, 1,3. Outro par ordenado, o 4 está ligado com 12. Ah, professor, não tem que botar na ordem, não? Não. 4 está ligado com 12. Se quiser, coloca. O 2 está ligado com 6. O 2 está ligado com 6 e o 3 está ligado com 9. Então, ó, o 3 está ligado com 9. Aí eu vou colocar isso entre chaves aqui, ó, chaves, pronto. Está aqui a minha relação G, tá bom? Relação G. E quem é o domínio dessa relação? O domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar aqui, ó, 1,2, 3, 4. E eu vou colocar chaves para ele formar um conjunto. Conjunto pode ser representado assim. Então, aquele primeiro conjunto, ó, esse diagrama aqui, né, ele é representado dessa forma, que é o conjunto C. O contradomínio são os números do conjunto de chegada, ó, todos os números do conjunto de chegada. Presta atenção. 3, 6, 8, 9, 12. Foi isso que eu falei lá em cima. Então, vou botar aqui, ó, 3, 6, 8, 9 e 12. Vou botar aqui. E agora eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. Olha só. O conjunto domínio, ele é o conjunto, vou botar aqui, ó. Isso aqui é o conjunto C, tá? Que eu disse aqui, ó, eu representei pela letra C. O conjunto contradomínio são todos os elementos do conjunto D. Então, ó, conjunto D é esse aqui todo. Agora, observe uma coisa que eu quero mostrar para você. A primeira coisa é o seguinte, esse 3 vezes mais, vamos usar um termo matemático aqui muito interessante, que ele é chamado assim, ó, triplo. Foi o que eu estava falando naquela hora. Tá? Esse elemento, ele faz o triplo dele e acha o resultado K. Beleza. Algumas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira é a seguinte. Vamos lá. Observe que esse elemento aqui, ó, o 8, ele não recebeu nenhuma flecha. Tá percebendo que ele não recebeu nenhuma flecha? Sim. Por quê? Porque não tinha nenhum número que eu fazendo aqui 3 vezes ia dar 8. Tá? Então, o 8 ficou sem receber flecha. Ele é um elemento do contradomínio, mas ele não recebe flecha. Então, observe que, apesar do 8 estar no contradomínio e ele não recebe flecha, eu vou ter aqui algo muito diferente e especial. Olha para aqui, para esses pares ordenados, e você vai ver que o 8 não aparece aqui dentro. Ó, o 8 não aparece. Quem é que aparece aqui dentro? É o 1 do domínio, o 4 do domínio, o 2 do domínio e o 3 do domínio. O domínio é formado pelos primeiros números dos pares. Você pega o primeiro número de cada par ordenado e forma o conjunto domínio, que é o conjunto C. Mas se você pegar todos os outros elementos, ó, o segundo elemento, o segundo que é o 12, o segundo que é o 6 e o segundo que é o 9, não forma esse conjunto todo, porque falta o número 8. Tá percebendo? Tá faltando o número 8, porque o 8 não recebeu flecha. Então, eu acabo tendo um conjunto especial aqui, ó, que é o conjunto formado pelo 3, pelo 6, pelo 9 e pelo 12. Esse conjunto não é esse conjunto todo aqui, ó, não é.
O conjunto que eu acabei de formar aqui embaixo é o conjunto só dos elementos que estão no contradomínio que recebem flecha do domínio. Então, o que acontece? Eu dou um nome especial para esse conjunto, que eu dou o nome assim, ó, que eu ia adiantar mais cedo, tá? I, M, no caso a relação é G. Então, a imagem da relação G, ó, imagem, vou botar assim, ó, conjunto, imagem. A galera que está acompanhando ao vivo, anota suas dúvidas para vocês me perguntarem depois, tá bom? Quando eu terminar a aula, eu vou encerrar a gravação para a galera que está assistindo no gravado. Você que está assistindo no gravado aí, né? E a galera que está no online aqui comigo vai acompanhar, vai poder tirar as dúvidas, tá certo? Dúvidas que são especiais para quem está online aqui comigo. Se você que está no gravado não tiver dúvida, ótimo. Então, observe que esses três conjuntos eles não são iguais, tá? Porque eles não têm todos os elementos igual. Por exemplo, aqui está faltando o número 8. Então, no conjunto imagem, eu coloco todos os elementos que recebem a flecha ou que formam um par ordenado com os elementos do domínio. Então, observe que esse caso aqui, ó, o primeiro caso, cadê? É aqui, ó. Todos os elementos desse conjunto aqui recebem flecha. Então, eu digo aqui, por exemplo, que eu posso formar o novo conjunto. Quem é o novo conjunto? O conjunto imagem. Vou botar aqui, por exemplo, ó. Cadê ele? O conjunto contradomínio, também nesse caso, cadê ele? Vou botar aqui embaixo, gente, ó. O conjunto contradomínio também é um conjunto imagem. Vou botar aqui, ó. Imagem. Por que esse conjunto é o conjunto imagem? Porque todos esses elementos do contradomínio recebem flechas do conjunto de partida, tá? Só que aqui é diferente, nem todos recebem flecha. Então, o conjunto imagem, eu vou botar aqui, ó, o conjunto imagem é diferente do conjunto contradomínio nessa situação de baixo. Nessa situação de cima, o conjunto imagem é igual ao conjunto domínio. Por que igual? Porque tem os mesmos elementos. Todos os elementos do contradomínio recebem flecha. Então, nesse caso aqui, não. Certo? E ainda nós temos outra coisa. Nós temos outra coisa que é interessante de se fazer, de se falar. Qual é a outra coisa que é interessante? Vou falar aqui agora para vocês. Olha só. Eu tenho uma que eu vou chamar aqui, ó, de representação algébrica. Eu tenho uma representação algébrica dessa relação. Professor, o que é isso? Eu vou explicar agora para você. Vamos lá. Eu falei para vocês que um conjunto... Aqui em cima, ó, deixa eu voltar aqui para ver onde foi que eu falei. Aqui, ó. A letra X é o determinante no meu par ordenado. Lembra o par ordenado XY, que a gente aprendeu nas aulas anteriores? O X, que é o primeiro elemento do par na abscissa, é chamado de determinante. O Y, que é o segundo elemento do par, que são as ordenadas, é chamado de consequência. Então, G é o determinante. Alexandre é a consequência. É mais ou menos assim, correto? Z é o determinante, J é a consequência. L é o determinante, Léo é a consequência. M é o determinante, José é a consequência. A é o determinante, Brenda é a consequência. Cada elemento desse aqui pode ser representado pela letra X. Tá? Então, X pode ser representado aqui pela letra G. Eu vou usar números que fica melhor de entender. Tá? Então, eu posso dizer aqui, com esses números, por exemplo, ó, todos os elementos, qualquer elemento do domínio desse pode ser representado pela letra X. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, X vai representar os elementos do conjunto C. Vou botar de vermelho. X vai representar os elementos do conjunto C.
qualquer elemento desse aqui pode ser representado pela letra X. Lembra que as abscissas são números, tá? Os elementos da abscissa lá no plano cartesiano são números. Todos esses elementos aqui vão ser representados pela letra Y? A pergunta é, todos eles vão ser representados pela letra Y? A gente vai entender agora se sim ou se não. Vamos lá. Olha só. X vai determinar o resultado aqui, Y. Por quê? Porque eu estou determinando o seguinte, ó, se eu parto do número 1, quem vai determinar o resultado lá é o X. Por quê? Como é que ele determina? Ele determina fazendo o triplo dele. Quem é o triplo do X, do 1? O triplo do 1 é 3. Então, 3 é o resultado, é a consequência do 1. Por exemplo, 2 é o x, é o determinante. Quando eu multiplico por 3, eu vou ter o resultado, a consequência, 6. 3 é o determinante, a consequência é 9, porque eu pego o 3, multiplico por 3, eu acho 9. 4 é o determinante. Se eu pegar o 4 e multiplicar pelo 3, eu vou ter a consequência. Ó, a consequência é o 12. Então, daqui a pouco. Então, eu vou ter o seguinte aqui. A gente está encaminhando para o final, tá? Porque minha esposa veio perguntar aqui que eu não tomei café ainda. Ela veio me mostrar que tem coisa boa ali para mim. Para mim, tá? Não é para você, não. Mas vamos lá, olha só. Brincando aqui, olha só. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu digo assim, ó. Que a minha relação G, a minha relação G, vou botar aqui, ó. G, ela dizer assim, gente, ó, vamos lá. A minha relação G, que ela relaciona, ó, G, dois pontos, lembra que eu fiz lá em cima, ó? Eu pego o conjunto C e mando flecha para o conjunto D, ela é escrita assim, ó. C, em C, no conjunto C, vão estar todos os elementos que eu represento aqui pela letra X. No conjunto D, vão estar todos os elementos que eu represento o Y. Eu coloco uma seta do X para Y, preste atenção. E aqui eu coloco isso aqui nessa seta, ó. Isso aqui nessa seta. Eu quero que você entenda isso. Essa maneira de escrever a gente chama de notação, tá? Se eu perguntar qual a notação dessa relação G, aí você vai fazer assim, ó. X, bota esse tracinho aqui, coloca a flecha parecida com essa, tá bom? E do outro lado você bota a letra Y. Só que esse Y aqui, esse Y eu vou botar aqui embaixo, ele é a consequência, ele é resultado de uma conta que eu faço. E a conta que eu faço é essa aqui, ó. Eu pego o número que é representado pela letra X e multiplico, vou botar um pontinho aqui representando a multiplicação, eu multiplico por 3. Tá certo? Então, quando eu pego o x e multiplico por 3, eu encontro o resultado que é a consequência. Ou eu vou dizer assim, ó, y é igual a, o 3, o número eu vou botar na frente primeiro, 3 vezes o x. Isso aqui é a representação algébrica da minha relação G. Ou seja, se eu quero encontrar a consequência, eu pego o determinante e multiplico por 3, nesse exemplo que eu dei aí, desse diagrama. Isso aqui eu chamo de representação algébrica da minha relação, certo? Beleza. Então, eu tenho aqui que essa relação, ela é uma relação algébrica, em que eu pego o x e multiplico por 3 e encontro o y, que é o resultado. Por exemplo, se eu pegar qualquer número ali do conjunto de partida, qualquer número, por exemplo, ó, 4. Então, eu pego 4 aqui e multiplico por 3. Eu encontro o resultado que é 12, que é o valor de y. Se eu trocar aqui o x por qualquer número que está lá dentro, eu trocar pelo número 2, então vai ser 2 vezes 3, que dá 6. 6 é o resultado que está lá no contradomínio. E por aí vai.
Então, a gente vai trabalhar essa relação algébrica mais nas próximas aulas. Eu quero finalizar essa aula aqui dizendo para você o seguinte: às vezes, às vezes, às vezes, esse às vezes, na verdade, a gente vai usar, vai transformar por sempre, tá? Às vezes, uma relação, às vezes uma relação pode ser chamada de, vou botar em vermelho aqui, ó, de função, ok? Às vezes uma relação pode ser chamada de função. Quando é, professor, que uma relação é chamada de função? Tá? Eu vou dizer aqui. Quando? Quando uma relação é chamada de função. Eu vou dar o início aqui e a gente continua na próxima aula, ok? Quando é que isso acontece? Quando? Eu vou explicar aqui agora. Quando? Vou explicar. Quando cada elemento do contradomínio, quando cada elemento do domínio, se relaciona, com, eu vou botar em vermelho aqui, ó, um único elemento do contradomínio. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, vou separar, eu vou grifar aqui duas palavras para você entender aqui. Ó. Esse um único é muito importante. Eu vou iniciar esse assunto e vou continuar na próxima aula, tá? Você que está me acompanhando. Então, eu vou relacionar aqui o seguinte. Ó, eu vou grifar, eu vou ó, circular aqui esse um único. É muito importante quando eu estou falando de função. E ainda, eu estou falando assim, ó, cada elemento do domínio. Cada elemento. Por exemplo, nesses dois casos aqui, ó, o número 1 é o elemento do domínio, ele só está se relacionando com o número 3. O número 2 só está se relacionando com o número 6. O número 3 só está relacionado com o número 9. O número 4 só está relacionado com o número 12. Por exemplo, aqui no outro, ó, o G só está relacionado com o Alexandre. O Z só está relacionado com João. O L só está relacionado com Léo. O M só está relacionado com José. E o A só está relacionado com Brenda. Então, eu digo que isso aqui, esse F, essa relação F, eu vou botar assim, ó. Cadê a relação? Aqui, ó. A relação F é uma função. Ok? Essa relação F é uma função. Por quê, professor? Porque cada elemento do domínio está relacionado a um único elemento do contradomínio. Por exemplo, aqui, ó, cada elemento do domínio está relacionado com um único elemento do contradomínio. Um único elemento do contradomínio. Então, vou dizer aqui, ó, que G, a relação G é uma função. Quando eu digo cada, esse cada aqui, ó, anota até aí se você está anotando, eu estou falando de cada um deles. Então, eu estou falando de todos, tá? Eu estou falando de todo mundo. Por que o professor não colocou todos aqui? Porque senão ficava quando todos os elementos do domínio se relacionam com um único elemento do contradomínio. Aí ficava errado, tá bom? Então, eu vou ter cada um deles vai estar relacionado com apenas um elemento no contradomínio. Ou seja, em outras palavras, aqui vai ser a jogada de mestre, tá? Eu vou botar aqui para você agora. Não esquece disso. Ou seja, cada elemento do conjunto de partida,
se eu estiver olhando para o diagrama de flechas, manda uma flecha única. Manda uma flecha única. Pronto. Se ele manda uma flecha, ó, ele manda uma flecha. Manda uma flecha. Só manda uma. Tá bom? Ele tem que mandar flecha. E essa flecha tem que ser única. Para finalizar com um exemplo, eu vou dizer aqui que vou fazer uma relação qualquer. Vou fazer uma relação qualquer. E você vai olhar o que é que eu estou falando. Vou dar duas aqui. Opa. Deixa eu diminuir aqui para fazer mais exemplos, tá? Aqui, vou fazer alguns exemplos aqui para você entender. Vou fazer 3 para terminar. Vou criar aqui uma relação. Vou criar uma relação H, uma relação K. Só estou dando letra minúscula, tá? Uma relação KLM. Pronto. Aqui o conjunto A, o conjunto B, conjunto C, conjunto D, conjunto E, conjunto F, letra maiúscula. Eu vou colocar números aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Vou botar número qualquer. 5, 6, 7. Aqui eu vou botar o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4. Aqui eu boto 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer esse elemento aqui, o 1 vai ligar com 5, o 2 vai ligar com 7, o 4 vai ligar com 6. Eu vou fazer o 1 ligar com 6, o 2 ligar com 7, o 3 ligar com 8 e o 4 ligar com o 7. Eu vou fazer o 1 ligar com o 6, o 2 ligar com 7, o 3 ligar com 8 e o 4... Um pouquinho, o 4, o 3, aliás, ligar com 9. Pronto. Vou colocar as flechas, tá certo? Para não ficar sem flecha, beleza. E aqui eu vou agora falar, eu não vou escrever não, tá? Eu não vou escrever. Faltou os pontinhos, né? Não vou botar o pontinho não, porque eu não quero que demore muito não. Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, olha para cá. Conjunto domínio é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Conjunto contradomínio, conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Só que H não é uma relação, não é uma função. Vou botar aqui, ó, não é uma função. Daqui a pouco eu explico por quê. Vai pensando aí, tá? Quem está assistindo no gravado aí, dá uma pausa e me diga por que não é função. Olha para essa definição. Esse aqui é uma função. Essa relação K é uma função. E, finalmente, essa relação M, ela não é uma função. Não é uma função. Tá? Dá uma pausa e quem está assistindo no gravado, claro, quem está online aqui não vai ter como, né? Mas me diga aqui, né? Você diz aí por que não é função. Tenta descobrir. E eu vou lhe dar a resposta já, tá bom? Dá uma pausa. Quando você tirar a pausa, já vem a resposta. E eu vou dizer por que não é função. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ó, cada. Em outras palavras, todos os elementos do conjunto domínio, eles estão relacionados com o contradomínio? Resposta, não. Olha o 3. O 3 não está mandando flecha para ninguém. Então, isso aqui não é função, porque cada um deles tem que estar relacionado com o contradomínio. Cada um deles. O 3 não está relacionado com ninguém. Pronto. Olha para o de cá agora. É uma função por quê? Porque cada um deles está relacionado com um elemento no contradomínio. Cada um deles manda flecha, manda uma única flecha? Sim, manda. Então é uma função. Aí você fala, ô professor, mas aqui tem um 7 que está recebendo 2 flechas. Não importa quantas flechas ele está recebendo. O importante é que quem está mandando flecha só está mandando uma flecha. E todo mundo está mandando flecha, então é uma função. Tá? O último exemplo não é função. Por que não é função? Porque por 2 motivos. O 4 não está mandando flecha
E o 3 está mandando duas flechas. Tem que mandar, olha para cá, ó. Por isso que eu falei, ó, uma única flecha. Então, tem que acontecer duas coisas para ser função. A primeira coisa, não pode ter elemento no conjunto de partida sem mandar flecha. E a segunda coisa, se todos tiverem flecha, cada um só pode ter uma flecha partindo dele. Então, esse caso aqui não acontece e o caso de cá acontece. Tá certo? Então, essa é a aula de hoje, tá certo? Aí você pode voltar, pode revisar, pode ver quantas vezes você achar que deve para você dominar esse assunto aqui. E aqui eu não tenho uma forma algébrica, eu não criei nada algébrico. Depois a gente fala melhor dessa parte algébrica aqui, ó. Tá? A gente vai aprofundar isso mais nas próximas aulas, a parte algébrica de uma relação. E outra coisa para finalizar ainda, a gente vai explorar muito as relações que são funções. As relações que não são funções, por exemplo, esse tipo aqui, né? E esse tipo aqui, a gente vai jogar um pouquinho de lado, a gente vai trabalhar mais com as relações que são funções, porque vocês vão entender o motivo disso depois, tá certo? Então, eu quero dizer para você que foi muito bom aqui ministrar essa aula, tá bom? Volta quantas vezes quiser. Tem uma função aí no YouTube, você que está assistindo no gravado, em que você coloca a velocidade de reprodução. Você pode ir lá, tem ali velocidade, você pode botar menos de 1, né, a velocidade, e eu vou falar um pouco mais devagar, tipo assim, porque se eu falo muito rápido para você, você diminui a velocidade para entender um pouco melhor. Mas você pode dizer também que, professor, eu quero revisar e botar uma velocidade mais rápida aqui para o senhor, né, para eu gastar menos tempo nessa aula que está longa. Então você pode colocar na velocidade 2, por exemplo, que eu vou falar bem rápido e você vai continuar entendendo, porque você já assistiu essa aula várias vezes, tá? Tá? Estou brincando aqui com você, mas é verdade, tem essa função. Então você coloca lá velocidade 2 para falar o dobro disso aqui que eu estou falando agora, ou você diminui a velocidade para você falar, para que eu fale aqui, né, fale um pouco mais lento e você entenda um pouquinho melhor se você tiver dificuldade em compreender o que eu estou falando, tá certo? Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. E tchau, tchau. Valeu! Encerrando.